Graça e paz a você e a sua família. Hoje eu gostaria de tratar de um assunto bastante interessante, de um texto das Sagradas Escrituras que se encontra em Provérbios 22:6, que é bem conhecido e diz: ensina o menino o caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará deste caminho. Interessante porque se o texto em Provérbios diz que quando nós ensinamos o caminho aos nossos filhos, e até quando envelhecer não se desviar dele, por que então muitos filhos que nasceram até mesmo em berço cristão, evangélico, quando eles crescem, eles de repente tomam outro caminho e se desviam do caminho do Senhor? Você deve conhecer pelo menos um pai e uma mãe que fizeram tudo certo. Eles ensinaram o caminho de Deus ao seu filho, levaram ele para a igreja. Esses pais são pais piedosos, tementes a Deus, dão um bom testemunho dentro do seu lar. Mas, por algum motivo, o filho, quando cresceu, criou a sua independência, simplesmente decidiu não seguir o ensinamento dos seus pais e se desviaram, como diz o dito popular, se desviaram do caminho do Senhor. Você consegue pensar por que isso aconteceu? O que aconteceu? Foi falha dos pais? Em algum momento, esses pais falharam na educação religiosa desse filho? Foi falta de fé desses pais? Essa é a pergunta que muitos pais andam fazendo por aí, que se encontraram numa situação dessa. Eles simplesmente fizeram tudo certo, eles ensinaram tudo o que era certo e correto para os seus filhos, religiosamente falando, mas se depararam com essa situação. Em algum momento o filho se desviou do caminho. E pior de tudo é que esses pais não conseguem entender por que isso aconteceu e muitas vezes pensam até mesmo que foi uma falha das promessas de Deus, ou pensam até mesmo que foi falha sua. Eles sentem que falharam na missão. É claro que criar filhos nos caminhos do Senhor não é uma das missões mais fáceis nos dias atuais, e principalmente manter os filhos no caminho do Senhor não é uma missão nada fácil. Nós todos os dias estamos ensinando sabedoria aos nossos filhos. Qualquer pai aí sabe muito bem que nos dias de hoje é muito difícil você ensinar o seu filho. Como, por exemplo, você ensinar o filho a andar de bicicleta. Você já percebeu aí, se você já foi pai, já passou por isso, você já percebeu a tensão entre você segurar a bicicleta, estar próximo do filho, proteger seu filho, e aquele momento de você soltar a bicicleta e quando o filho começa a dar as primeiras pedaladas. É uma tensão. É mais ou menos assim na nossa vida, entre essa fase de ensinar o filho, estar perto dele, proteger, acompanhar esse filho, e aquele momento em que você sente que o filho já pode caminhar sozinho e você pode soltá-lo. Mas mesmo assim, claro, há uma insegurança. Então, um dos maiores desafios dos pais é esse, é saber a hora de soltar a bicicleta e saber a hora de segurar a bicicleta. Aquele momento que você tem que estar perto, próximo do seu filho, ensinando ele, acompanhando, e aquele momento que você fala assim: não, agora já posso deixar meu filho andar um pouco sozinho. O livro de Provérbios é um desses livros que se preocupa com esse conteúdo, ensino, pai e filho. Eu costumo dizer que o livro de Provérbios é um manual de instrução familiar que apela principalmente aos filhos, mas ao mesmo tempo fornece conteúdo necessário para que os pais eduquem seus filhos moralmente falando. E é interessante que quando, por exemplo, você diz assim: não brinque na rua, ou quando você fala: olha, toma cuidado com as amizades que você faz, faça bons amigos, ou quando você diz: não fique até tarde da noite na rua. Isso nós estamos ensinando sem perceber sabedoria aos nossos filhos. E é claro, nós fazemos isso porque é muito natural dos pais
que querem sempre o melhor do seu filho. Nenhum pai quer que seu filho cresça solitário, nenhum pai quer que seu filho cresça isolado, nenhum pai quer que seu filho cresça socialmente rejeitado, nenhum pai quer que seu filho tenha problemas com a justiça. Todos nós, pais, estamos sempre preocupados com o ensino e a sabedoria que estamos ensinando aos nossos filhos. E é claro, diante da importância que tem a instrução, a educação para nossos filhos, vamos analisar um pouquinho Provérbios 22:6 para chegar a uma compreensão mais exata daquilo que Provérbios 22:6 ensina e não ensina. Esse texto de Provérbios 22:6 é um daqueles textos que é muito conhecido na igreja, que normalmente as pessoas falam esse texto e comentam desse texto. Então, vamos analisar um pouquinho sobre esse texto de Provérbios 22:6. À luz do contexto, parece que os versículos 5 e 6 tratam de dois caminhos: o caminho do perverso, no versículo 5, e o caminho da criança, no verso 6. E esse texto ele se preocupa principalmente com a necessidade de educar os jovens no caminho que leva à verdadeira riqueza, que é o bom nome, como está lá no verso 1. Em contraste, é claro, com o caminho do perverso que leva à ruína. Eu gostaria, inclusive, de ler com vocês esse texto em algumas versões, para que nós possamos chegar a uma compreensão melhor a respeito dele. Olha só, na versão Almeida Revista Atualizada está escrito da seguinte maneira: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Na nova versão internacional está escrito: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Na Almeida Revista Corrigida está escrito: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Na nova versão transformadora está escrito: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Na nova tradução da linguagem de hoje está escrito: eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Interessante, né? Note que a tradução da nova versão internacional é a que mais difere das outras, principalmente na segunda linha, onde está escrito segundo os objetivos que você tem para ela, diferente do termo caminho dele. Parece que os tradutores da NVI entenderam o sufixo prenominal como sendo objetivo, né? O caminho dele, o caminho para ele. Esse é muito interessante, essa nova versão internacional, quando ele trata desta maneira aqui. O acréscimo, caminhos que você tem para ele, entende que os pais, eles direcionam o crescimento do filho e, consequentemente, eles iniciam um acompanhamento deste filho neste caminho, e que a tendência é que o filho continue no caminho que você ensinou, mesmo quando ele envelhecer, ou seja, para o resto da vida. E por que eu digo que existe a tendência de um filho continuar no caminho que foi ensinado? Então eu gostaria de fazer algumas observações. A primeira delas é a respeito do gênero literário de Provérbios. Provérbios ele não é um livro de promessas, de garantias absolutas, mas é um livro de princípios que fielmente indicam o que é normalmente na verdade, embora, claro, sejam possíveis exceções. Ou seja, são verdades que, se aplicadas na vida de uma pessoa, ela pode trazer bons resultados. Mas se esses princípios, se essas verdades não forem aplicadas na nossa vida, na vida dos nossos filhos, infelizmente,
não trará o resultado desejado. Veja só o que Stanley Essen escreve no seu livro Conhecendo Melhor o Antigo Testamento. Ele diz assim: as máximas deste livro são dadas como princípios gerais, não como fórmulas mecânicas de causa e efeito. Declaram como Deus normalmente trabalha ou reage a pessoas, o que a insensatez geralmente produz e as recompensas geralmente conseguidas em virtude da sabedoria e da justiça. Esses princípios, entretanto, não são inflexíveis, mas envolvem muitas vezes exceções em suas aplicações universais. Só aqui nós já poderíamos entender perfeitamente que muitas vezes erramos ao ler o texto de Provérbios 22:6 e declará-lo sobre a vida dos nossos filhos como algo profético, algo que é uma profecia que estamos lançando sobre a vida dos nossos filhos. É um erro pensar dessa maneira. Se em algum momento da vida o filho decidir não continuar a seguir a Cristo, essa escolha desse filho, essa escolha individual, não deve ser interpretada como se Deus tivesse falhado em sua promessa. Não deve ser interpretado que foi uma falha dos pais na educação desse filho. É claro que, embora os pais tenham feito tudo certo, ensinaram o certo, não significa que esses pais falharam. Ou seja, a culpa não é necessariamente dos pais quando o filho se desvia do caminho do Senhor. Nós, porém, não podemos, claro, eximir a responsabilidade dos pais na educação do seu filho, principalmente na educação religiosa. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses e fazer uma pergunta a você, para mim, para todos que estão assistindo. Como nós temos educado os nossos filhos? Tem sido uma educação eficiente, uma educação que nos traz esperança de que nossos filhos serão bem-sucedidos no futuro, isso na vida religiosa, na vida social, na vida moral? Nós temos realmente nos preocupado com a educação dos nossos filhos? Ou, na verdade, nós não temos aí dado muita importância para a educação dos nossos filhos? Eu creio que você, assim como eu, pai, você mãe, com certeza tem se preocupado com a educação dos seus filhos, com a sabedoria que você transmite para ele.